Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma reposição de aula. Dessa vez, o presente extra grande. Uma lição bem interessante e bem reflexiva também. Bom, antes da gente começar, lembrando sempre, pega o seu material na mão, apostila na mão, lição feita, meditada, tá? Para a gente poder aqui juntos repor esse conteúdo, tá? Antes de mais nada, vamos fazer uma oração, como a gente sempre gosta de começar. Eu indico que depois também do vídeo você faça uma oração ali sozinho, ou até antes, agora, dá pausa, faz a sua oração no começo e no final, para que o Espírito Santo de Deus mesmo seja aquele que ministre nos nossos corações. Então vamos lá. Pai querido, nós te damos graça, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é digno de honra, glória, poder e majestade. Nós reconhecemos a soberania do Senhor e a majestade do Senhor nas nossas vidas. Para esse momento eu quero pedir que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor possa mesmo usar a minha vida agora para falar com essa pessoa que está assistindo essa reposição, que de uma forma muito especial o Senhor venha trazer respostas, o Senhor venha mesmo trazer ao Pai quais são as nossas habilidades, quais são os nossos talentos, mas também trazer a revelação de quando nós estamos usando deles e estamos negligenciando o nosso caráter, estamos nos apoiando naquilo que o Senhor nos deu, ao invés, ó Pai, de entender que a nossa vida ela está sendo construída e ela precisa passar pelos processos, ela precisa passar por cada detalhe, porque é isso que nos constrói, é isso que nos transforma, é isso que nos molda a sermos parecidos com o Senhor. Nos ajude nesse entendimento, Pai, nós suplicamos por isso e já te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe até aqui e o Senhor tem moldado a nossa vida. Obrigado, Pai, nós oramos agradecidos, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, vamos lá. Nossa lição hoje, eu confesso, ela é um pouco complexa, é difícil entendê-la na prática, mas a gente vai se esforçar para isso. Bom, por quê, né? Porque é difícil a gente entender até que ponto a gente está se apoiando nas nossas habilidades e até que ponto nós estamos de fato sabendo conciliar talento com caráter. Bom, mas vamos lá. Vamos para o princípio da nossa lição. Lembrando que você tinha uma tarefa essa semana de não mentir em nenhum momento, em nenhuma possibilidade, né? Qualquer tipo de deslize que você simplesmente reconhecesse, se desculpasse se fosse a seu próprio respeito, mas se não fosse a seu próprio respeito, que você também buscasse trazer esclarecimento, tá? Eu espero que você tenha feito, eu espero que você tenha reconhecido, né, aquilo que ainda está um pouco distorcido à sua própria visão. Mas vamos para a lição de hoje. Vamos lá. Em geral, o líder é uma pessoa de habilidades. Então, em geral, todo líder, todos nós temos habilidades. Na verdade, eu até discordo que seja em geral. Todo mundo tem habilidades. Fernanda, por que você faz essa afirmação? Porque Deus diz que nós temos habilidades, nós temos talentos. E se Ele diz, é e pronto, tá? Porém, o que acontece? Através das nossas habilidades, muitas vezes nós buscamos sucesso. Sucesso, gente, não quer dizer fama, tá? Quer dizer que você quer ser bem-sucedido através das suas habilidades. Nós vemos isso muito no mercado de trabalho, tá? E aí, por conta disso, a gente pode passar a se apoiar unicamente nos nossos dons e negligenciar o nosso caráter. Ixi, tá dando errado aqui. Ele vai dizer para nós que o líder sabota a si mesmo quando o seu dom se torna maior que a sua pessoa. Então, qual é o problema? O problema é que quando a gente vai buscar sucesso, ao invés da gente entender e também utilizar dos nossos caráteres, a gente acaba apoiando unicamente nos nossos dons. E isso, necessariamente, nessa lição, significa abrir mão do nosso caráter em vários momentos. Então, ao invés de você ser uma pessoa disciplinada, esforçada, manter ali as suas emoções, entender a sua identidade, quem você é em Cristo, né? Seguir os seus princípios e os seus valores, você vai abrindo mão dessas coisas, porque o importante é você ter sucesso. Então, você nem se preocupa com o seu emocional, você nem sabe qual é a sua identidade, você simplesmente vai buscando isso a todo custo, tá? Normalmente a gente vê isso acontecer muito, tá? E a lição vai dizer que isso é sabotar a gente, porque aí o nosso dom se torna maior que a nossa pessoa. As pessoas não sabem mais quem somos, não reconhecem mais a nossa essência, mas com certeza sabem o nosso fazer. E aí nós nos tornamos
funcionários da nossa habilidade, a ponto de que a única coisa que as pessoas querem é o nosso serviço e não quem somos ou estar conosco. E aí o princípio vai continuar dizendo assim: quando o caráter não acompanha o talento, as pessoas aprendem a levar a vida no improviso. Ou seja, se você tem um talento, mas o seu caráter não acompanha, você não desenvolve as questões emocionais, você não desenvolve as outras áreas da sua vida, você vai acabar levando a sua vida de uma forma improvisada. Ou seja, sem um destino, sem um propósito, sem uma direção. Você vai viver, vai acontecer as coisas. Mas o objetivo final, aquilo que de fato importa, talvez você não tenha, tá bom? E aí esse improviso vale para muitas outras coisas na nossa vida, certo? Eu fiz algumas anotações, vou compartilhar com vocês, porque não tem ninguém aqui, né, para compartilhar. Então eu coloquei que o líder é uma pessoa de habilidades, mas a gente tem que prestar atenção nesse porém que existe aqui, tá? Que esse porém é negligenciar o nosso caráter e se apoiar nas nossas habilidades, né? Apoio, sustentação. E aí eu fiz uma pergunta aqui para mim mesma, né? Mas vou compartilhar com vocês. As pessoas te conhecem e te admiram apenas pelo que você faz, ou também pelo como você faz, ou por quem você é? Então, eu acho que isso é uma pergunta importante, né? As pessoas no seu trabalho, elas estão ali perto de você e gostam de trabalhar com você pelo seu fazer, pelo seu realizar ou pela sua pessoa. A ponto de que se você não conseguir terminar o trabalho, eles vão te ajudar, mas sempre vão estar com você, querem te chamar para o churrasco ou não. E as pessoas querem o seu serviço a ponto de você ajudar elas a terminar o trabalho delas, mas elas não querem passar o almoço com você. Claro que esse é um exemplo meio fútil, porque não é necessariamente isso. Tem gente que gosta de estar com pessoas que não estão ali alicerçadas ao seu caráter, mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas estão interessadas no que nós geramos para ela e não em quem somos, tá? E aí existem exemplos de habilidades que a própria lição traz. E eu vou reforçar isso para vocês, porque como ela traz ali o exemplo do Michael Jackson, às vezes a gente tem dificuldade de entender as nossas habilidades por focar nas grandes habilidades. E aqui ela traz exemplos de coisas que são comuns. A gente vê isso diariamente, que é, por exemplo, oratória, alguém que fala bem, alguém que se comunica bem. Você vê isso no seu trabalho, você vê isso no seu dia a dia, né? Se você é de igreja, de comunidade, você vê pessoas que acabam falando bem, tá? Organizar eventos, como uma festa de aniversário. Você tem um amigo, um colega que faz isso bem, é melhor que os outros. Então, a gente também é algo comum. Cantar, né? A gente vê que muitas pessoas sabem cantar, talvez elas não estão num lugar de destaque, mas elas cantam bem. Tocar um instrumento, né? Seja violão ou teclado, né? Habilidades gráficas, gente que trabalha bem, hoje também com tecnologia. Então, são habilidades que não vão trazer aí fama necessariamente, tá? Mas são habilidades que muitos de nós podemos ter. Habilidades de limpeza, enfim, e assim vai, tá? Então, não foque só nas grandes habilidades, ou melhor, nas habilidades que trazem fama, mas foque em tudo aquilo que você faz, que é uma habilidade sua, e pronto, tá? O que acontece quando nos apoiamos nos nossos talentos? Então, a lição vai trazer essa resposta, né, aqui na apostila. Vai dizer assim: deixamos de amadurecer emocionalmente e espiritualmente. Então, como é que eu sei se eu estou me apoiando nos meus talentos? Se você não tem conseguido amadurecer em algumas áreas, né? O caráter, ele tem 4 pontos que juntos formam um caráter, né? Que é autodisciplina, valores centrais, senso de identidade e segurança emocional. Então, quando eu estou apoiando nos meus dons, muitas vezes algo disso está sendo negligenciado. Então, às vezes a gente vê alguém talentoso, mas que é indisciplinado, né? A gente sempre usa os atletas como exemplo. Às vezes o cara ele é muito bom, ele tem uma genética, mas ele não tem disciplina, né? E, consequentemente, às vezes a gente vê bons atletas que não tem uma questão emocional. Então, quando eles vão para algum campeonato, eles têm dificuldade com isso. Eu conheço pessoas que eram super inteligentes, tinham condição excelente de passar em determinadas provas, mas pelo nervosismo, essas pessoas não conseguiam executar bem a prova, não conseguiam fazer a prova e eram reprovadas, e muitas delas não conseguem até hoje por uma questão emocional. Então, a pessoa, ela está baseada na sua habilidade. Ela é inteligente, ela sabe fazer, mas ela não cuidou de algo importante. Então, a gente tem que levar em consideração se nós estamos amadurecendo nessas coisas ou não,
porque elas vão revelar que então a gente provavelmente estamos nos apoiando em algumas habilidades, tá? E aí, automaticamente a gente acaba levando a vida no improviso. O que é levar a vida no improviso? É depender dos nossos dons. E o que isso gera? Perda de confiança. Então as pessoas não confiam. Por quê? Porque você está sempre improvisando, você está sempre, né, fazendo as coisas ali sem toda uma estrutura. Então dificilmente as pessoas confiam nessas pessoas, tá? Então a gente também precisa observar se a gente não tem sido alguém de confiança, se as pessoas não têm confiado no nosso trabalho, se as pessoas não têm confiado na nossa palavra, se as pessoas não têm confiado naquilo que talvez nós estamos entregando, talvez seja por conta disso, tá? E aí aqui eu coloquei assim, ó, qual é o problema de Michael Jackson? Né? A lição vai dizer que o problema dele é que ele não amadureceu, então ele foi pego em escândalos e muitas coisas, porque ele fez muitas coisas. Ele teve fama e até para algumas pessoas ele foi alguém bem sucedido, ele teve sucesso, né? Mas para ele mesmo, eu não sei se foi assim, porque alguém que basicamente tirou a própria vida, né? Então, até que ponto ele realmente foi alguém de sucesso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A vida interior não se desenvolve devido ao holofote que é colocado sobre o exterior. Então, a gente precisa desenvolver a nossa vida interior. Se a gente colocar muito holofote na nossa vida exterior, naquilo que nós estamos apresentando para as pessoas, naquilo que as pessoas estão olhando, admirando, e não cuidar daquilo que está interno, vai dar ruim. Né? A gente vê isso na vida do Michael Jackson, a gente vê isso na vida de pessoas famosas, mas a gente também vê isso nas pessoas do nosso cotidiano. Gente que ficou doente, gente que fracassou, gente que quando conquistou não conseguiu desfrutar, porque simplesmente não cuidou da vida interior, cuidou daquilo que todo mundo via, cuidou daquilo que gerava recurso financeiro, mas não cuidou do seu caráter, tá? E aí qual é a solução apresentada pela própria lição? Dar atenção ao desenvolvimento da disciplina e da personalidade. E eu coloquei um parênteses. Personalidade aqui provavelmente quer dizer pessoa, na essência, né, na nossa integridade. Então, na nossa disciplina e na nossa integridade, tá? Nosso caráter é a infraestrutura que nos sustém ao longo da vida. Então, se você quer ter longevidade, se você quer realmente ali desfrutar e viver uma longa vida de persistência, se apoie no seu caráter. Eu sempre dou esse exemplo nessa lição e eu nunca vou cansar de dar. Eu falo que um bom exemplo para isso, de gente famosa, estamos em Chororó. Não sei da vida interna deles e pessoais, mas como carreira. Eles contam que todo mundo, às vezes, depois do show ia beber, ia desfrutar, entre muitas aspas, né, da fama e do dinheiro. Eles tomavam leite quente, um leite morno, e ia dormir, porque eles precisavam preservar a voz. E eles cantam muito bem até hoje. Acho que é um dos poucos cantores que tem aí, eu acho que eles têm 50 anos de carreira, mas que ainda mantém a qualidade de quando começaram até mais. Então, o que vai manter o caráter? O talento leva a ter, mas o que mantém, o que sustém é o caráter. Então, se você quer ter uma vida estruturada, você precisa desenvolver o seu caráter, porque ele é a infraestrutura que vai nos sustentar, tá? E aí eu coloquei a frase, será que você tem consciência de que a vida que está construindo é a sua? Nós vamos ver a história do construtor aqui, e eu percebo que eu vivi muito tempo sem entender que a vida que eu estava construindo era minha. Então eu improvisava, vivia uma vida de qualquer jeito, sem cuidar da saúde, sem cuidar de nada, mas aí eu comecei a ter consciência de que fazer essas coisas não era benéfico para aqueles que estavam me cobrando ou falando para me fazer, era benéfico para mim. Viver os processos, amadurecer não era bom apenas para os outros, mas era bom para mim. Era a minha vida, era eu que ia desfrutar dessa vida. Então, às vezes a gente acha que isso é óbvio, que é lógico que a gente sabe que está construindo a nossa vida, mas muitas vezes, e muitas pessoas não sabem e não vivem como se soubesse. Elas realmente estão tentando deixar uma casa aparentemente bonita. Tem gente que usa até esteroide, gente, para ficar mais marombeiro, parecendo que é uma pessoa assim, né? Uau, bonito e não sei o quê. Mas está negligenciando, está destruindo outra área da saúde. Então eu quero parecer saudável, mas eu vou fazer isso à custa da minha própria saúde. Então tome cuidado com querer tanto a aparência que a gente esquece da essência. Isso também é um alerta da lição, tá? Então do que eu tinha anotado era isso. Então vamos dar seguimento aqui. E aí tem uma pergunta: por que as pessoas estão tão acostumadas a pegar atalhos?
que você acha que hoje a gente não pode ver um atalho que a gente quer pegar? A gente estava até refletindo sobre isso, que se atalho fosse bom, chamava caminho mais curto. Ou caminho. É um bom caminho. Olha, tem esse caminho aqui. Nós temos mais de um caminho para chegar num lugar. Mas nós chamamos de caminho aquilo que é bom, aquilo que faz sentido. Quando nós estamos falando de atalho, nós estamos falando de coisas que vão fazer com que eu pule processos ou etapas. Porque é um caminho menor, é um caminho que desvia algo, né? Normalmente. Então, é nesse sentido. Se eu pular etapas e se eu não viver processos, eu não vou chegar da forma que eu preciso chegar. Às vezes eu vou chegar no mesmo lugar, porque é um atalho, me leva ao mesmo lugar, mas me leva de uma forma mais rápida, pulando etapas. E esse é o perigo. E essa é a questão, porque aí eu não vou desenvolver o meu caráter e não vou desenvolver maturidade para lidar com aquilo. Mas por que nós estamos acostumados a pegar atalho? Porque queremos o resultado. Não entendemos que a casa que estamos construindo é a nossa. Não entendemos que faz parte da vida viver os processos, que processos são bons, eles são necessários. Nós não entendemos isso e por isso nós nos acostumamos. Se tem uma oportunidade de trabalho que vai pular etapas, ou se eu conheço alguém em um determinado lugar que vai me indicar, e vai não sei o quê, eu vou buscando essas coisas. Eu quero essas coisas muitas vezes. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que algumas vezes precisam ser analisados algumas coisas para a gente interpretar, mas na maioria das vezes nós queremos a facilidade, porque não entendemos a importância do processo, de viver as etapas da vida, de viver os momentos da vida, de desfrutar daquilo que estamos vivendo, de desfrutar do nosso presente, da nossa idade, do momento em que estamos. Então, é algo que a gente tem que pensar. Embora devamos desenvolver nossos talentos naturais, seremos tentados a confiar tanto neles a ponto de agirmos sem preparo, improvisar, deixando assim de edificar a disciplina em nossa vida. Gente, isso é um problema sério, tá? Porque a gente vai ter essa tentação de não desenvolver os nossos talentos ou de desenvolver tanto que a gente vai querer não nos preparar mais. Não, eu sou talentoso, tá tudo certo, né? Eu vou fazer aqui, eu sei o que eu tô fazendo, e aí eu não tenho a disciplina do treinamento, do dia a dia, né? E tal. A gente vê pessoas que às vezes sabem cantar, né? E aí a pessoa não quer participar do ensaio. Ou ela fala, não, esse ensaio tá demorado demais, eu sei fazer o que eu preciso fazer, né? Ela quer fazer, mas não quer ter o preparo. O que acontece? Ela canta mal quando ela vai cantar? Não. Ela não tem harmonia com a banda, a pessoa faz uma entrada, ela faz outra. Então, assim, o preparo é necessário para as coisas da nossa vida. Não adianta a gente querer improvisar. E algo importante que a gente precisa entender é que a disciplina, ela vai nos levar cada vez mais a sermos melhores. Então, você pode desenvolver os seus talentos naturais, você deve. Mas faça isso se preparando, faça isso vivendo as etapas, faça isso vivendo os processos. Não, essa matéria aí eu sei, eu não preciso, eu só reviso antes da prova que vai dar tudo certo. Tá bom, talvez você vai ser aprovado, mas você não absorveu aquele conteúdo como você poderia. Você improvisou, você não foi disciplinado de chegar em casa, de estudar, de revisar a matéria, que é para conhecimento seu. Não é só para você passar por aquela matéria, é para você aprender. Então a gente precisa entender isso em todas as esferas da nossa vida, sabe? A gente precisa passar pelas etapas, a gente precisa vivenciar algumas coisas, porque se a gente não vivenciar, a gente não vai amadurecer, tá? Eu não sei se tá dando para entender, né? Tá um pouco confuso aí, mas eu espero que tenha dado. Nosso primeiro filme é Top Gun. Gente, essa cena é muito boa, porque nessa cena aí o Maverick, né, ele faz um voo rasante, ele faz algo que não era permitido para mostrar que ele era bom, né? Então ele descumpre uma regra porque ele é bom e ele quer mostrar que de fato ele é bom. Mas algo interessante nessa cena é que o comandante vai dizer para ele: olha, as regras são para sua e nossa segurança. Então você pode ser muito talentoso, mas se você não for cumprir as regras, você não vai fazer parte desse time. Muitas vezes nós olhamos para as regras, nós olhamos para os processos como algo que nos faz perder tempo, como algo desnecessário. Afinal de contas, a gente sabe fazer.
mas eles são para nossa proteção. Amadurecer e desenvolver é aquilo que nos protege. Outro exemplo é quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para ela como um livro de regras onde nos impede de fazer coisas, e não como um livro de uma forma excelente de viver, de uma forma melhor de viver. Quando nós mudamos os nossos olhos, quando nós entendemos o porquê das coisas, nós olhamos com esse olhar de que aquilo é uma boa, é a melhor forma de se viver. Quem vive e cumpre a palavra de Deus, vive melhor. Gente, isso não é brincadeira, isso é sério. Não sei se você já testou viver como a Bíblia manda. É simplesmente incrível. A nossa vida é melhor, tudo melhora, a nossa saúde melhora, a nossa forma de viver, de enxergar as coisas, de sentir, de perceber, tudo melhora. Então, não menospreze as regras, não menospreze os protocolos, não menospreze aquilo que está sendo proposto, os processos de Deus para a nossa vida. Eles são necessários e eles nos geram proteção, tá? Vou deixar o link do filme, você acha aí no canal que já tem, mas eu vou tentar deixar o link aqui na descrição. Assista essa cena que é bem legal. O outro filme é Advogado do Diabo. Não sei se você já assistiu esse filme, ele é um pouco mais pesado, mas esse filme ele vai tem um rapaz que é um excelente advogado. Ele está defendendo um criminoso que abusou de uma menina. E ele percebe que o cara realmente cometeu o crime, porque quando a menina vai dar o seu depoimento e descrever o que está acontecendo, o cara fica excitado do lado dele. Então ele percebe que ele está defendendo um criminoso. E ali tem uma questão de abrir mão de defender aquele cara por ser uma boa pessoa. Eu vou fazer o que é certo, eu vou fazer o que é bom. Legal, tá tudo certo. Mas aí vem o diabo e decide entrevistá-lo, né? Fala, olha, você não pode perder sua OAB porque você abriu mão de defender o cara. Eu vou fazer uma entrevista e as pessoas vão descobrir como você é o cara, como você é bom, e aí você vai poder voltar a advogar. E aí é uma cena onde o diabo vai dizer vaidade, né? Um dos meus pecados favoritos. Gente, tome cuidado, porque às vezes você acha que está fazendo algo super, né, bom, você acha que realmente você é bom, mas muitas vezes a sua atitude é imbuída de uma intenção ruim, por vaidade, por querer que os outros, para querer que as pessoas te aprovem, para querer que as pessoas te dêem o aval, para querer que as pessoas te aceitem, e aí você não utiliza a sua habilidade para aquilo que realmente importa, um princípio, um propósito, algo a ser cumprido, mas você simplesmente quer que as pessoas olhem para você e te estime e te apreciem. Então tome cuidado para que a gente não, em algum momento, nos deixe levar pelos nossos talentos e negligenciar o nosso caráter por conta da nossa vaidade, tá bom? Vou botar só para frente. Bom, eu já falei, né, algumas coisas sobre o filme, você pode assistir e ter sua própria conclusão, tá? Avançando, a coisa mais importante da vida são os frutos que produzimos e não o talento que temos. Eu gosto muito desse Avançando porque ele vai contar a história de um fisiculturista. Deixa eu abrir aqui, apesar que eu tô no escuro, não sei se eu vou conseguir ler, mas tá ótimo. Ele vai começar com essa frase, tá? A coisa mais importante da vida são os frutos que produzimos e não o talento que temos. Se os nossos dons e talentos não produzem frutos apropriados, estaremos focados em nós mesmos e não na causa que afirmamos servir. As pessoas se escondem por trás de frases como estou usando meu talento em benefício da causa da qual acredito. Porém, é evidente para todos que elas próprias são a causa que estão promovendo. Há alguns anos, o apresentador Mav Griff convidou um fisiculturista para participar de seu programa de TV americana. Durante a entrevista, Mav perguntou: para qual finalidade você desenvolveu esses músculos? O fisiculturista simplesmente deu um passo adiante e flexionou uma série de músculos bem definidos, do peito à panturrilha. O auditório aplaudiu. Para que você usa esses músculos? Mav perguntou novamente. O homem musculoso flexionou seus bíceps e tríceps de maneira impressionante. Mas para que você usa esses músculos? Mav insistiu. O fisiculturista estava perplexo. Ele não tinha outra resposta além de exibir sua forma bem desenvolvida. Algumas vezes é assim que as pessoas tratam seus dons naturais. Elas apenas desejam exibi-los, esquecendo que os dons são apenas um meio para alcançar um fim. A questão não é o dom, é algo maior e mais importante.
O líder deve desenvolver disciplina que fortaleça seus dons e talentos. Sem disciplina, o líder deixa de trabalhar o seu caráter e muitas vezes acaba sabotando a si mesmo. E aí vai falar para a gente olhar na tabela a seguir a diferença. Perdão. Antes da gente seguir, quero refletir um pouco sobre essas frases. A coisa mais importante da vida são os frutos que produzimos, não o talento que temos. O que você faz com aquilo que você tem? O que você gera? O que as pessoas podem comer de você? Quando elas estão perto de você, do que elas conseguem se alimentar? É da vida, é da palavra de Deus, é da sabedoria. O que você entrega? O que você tem dado às pessoas? Isso é algo muito importante da gente entender. Por quê? Porque nós muitas vezes estamos vivendo à toa. E aí a gente pensa assim, eu nem sei que talento que eu tenho. Mas deixa eu dizer algo, você está se apoiando só neles. Porque você está usando tudo aquilo que você faz de bom para viver uma vida de improviso, sem muitas preocupações, sem muitas coisas. Nós estamos muitas vezes apenas nos exibindo, apenas mostrando o que conseguimos fazer para sermos aceitos ou qualquer coisa. Mas nós precisamos ter disciplina, nós precisamos desenvolver o nosso caráter. Nós dizemos que estamos aqui, que servimos a Deus, mas nós queremos ser aceitos por uma igreja pela sensação de sermos bons que isso nos dá. Eu estou no caminho certo, eu vou à igreja, eu cumpro o que a igreja manda eu fazer. Mas na verdade é tudo uma falácia de alguém que não entendeu muitas vezes a essência das coisas. Deus não quer funcionários, Deus quer filhos. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Nós temos produzido os frutos apropriados. Nós temos feito aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós temos usado a nossa habilidade para um fim. Glorificar a Deus, evangelizar as pessoas, transformar o mundo, levar o amor, a graça, a bondade, a benignidade, a mansidão e o domínio próprio para onde nós vamos? Nós precisamos pensar sobre isso, tá? Mas vamos lá para a nossa tabela que diferencia os nossos dons e talentos de caráter e disciplina, tá? O dom ou talento, ele é relacionado ao serviço, ou seja, ao fazer. Está relacionado ao que você faz. Então, eu sou boa em comunicação. Eu me comunico com as pessoas. Eu tenho o dom de ensino. Eu ensino as pessoas. É o fazer. Agora, o caráter está relacionado à integridade. Eu sou uma pessoa honesta. Eu sou uma pessoa disciplinada. Eu sou uma pessoa, sei lá, que o próprio exemplo da apostila na tarefa de compaixão. Eu sou uma pessoa que sei ouvir. Ser, essência, integridade está na pessoa, tá? O dom e talento é um meio para alcançar um fim. Comunicação não é o fim em si, mas é o que eu comunico que é o fim em si. Então, o meu talento é usado para alcançar, para passar a mensagem que de fato importa, que vocês entendam a lição, que vocês compreendam. Então, ele é um meio para alcançar um fim. Agora, caráter, o objetivo em si é ter caráter. Eu desenvolvo meu caráter para ter caráter. Então, a maturidade é o objetivo, ser maduro, tá? Talento é o que uma pessoa tem. Então, você tem o dom de cantar, você tem o dom de falar, você tem o dom de ensinar, você tem o dom de organizar, você tem o dom de, sei lá, eu mais o que. Deixa eu ligar a luz. Que tá difícil pra mim aqui, de ficar no escuro. É que a luz fica uma faixa aqui, mas tá bom. Agora, caráter é que uma pessoa é. Então, como eu disse pra você, você é disciplinado, você é íntegro, você é amoroso, você é paciente, então você é honesto, é o que uma pessoa é, tá? O dom e talento, a gente nasce com ele. Então, você nasceu com o dom, não. Você pode ainda não ter descoberto, você pode ainda não ter testado o suficiente para saber, mas você já nasceu com aquilo. Você vai melhorar, você vai treinar a sua habilidade, através da disciplina, através da constância. Cada vez a gente vai ficando melhor no que a gente vai fazendo. Agora, o caráter, ele precisa ser produzido, ou seja, ele é fruto de um desenvolvimento que a gente tem. Então, os nossos princípios e valores, eles podem vir dos nossos pais, da gente ser alguém de princípios e valores, mas a nossa identidade a gente encontra no nosso Criador, em Deus. Você não vai encontrar alguém que não tem um relacionamento com Deus com uma identidade firmada. Ah, mas é uma pessoa bem resolvida, mas não tem identidade. Ela não tem algo além, né? Então, a gente vai precisar produzir, a gente vai precisar ser intencional no desenvolvimento do nosso caráter, das nossas questões emocionais.
até mesmo da nossa disciplina, tá? O dom é plural, a gente pode ter mais de um e eles são separados, né? Então são dons. Agora, caráter, é singular, não é caráteres ou características do caráter. Não, eu tenho muita disciplina, mas não tenho controle emocional, sai gritando, brigando com todo mundo. Você tem um problema de caráter. Não interessa qual esfera, porque é uma junção de. Não tem como fragmentar, não tem como separar, tá? Nós não possuímos todos os dons e talentos, infelizmente. Tem gente que canta, tem gente que dança, tem gente que assobia, tem gente que cozinha, tem gente que organiza, tem gente que fala bem, tem gente que escreve bem, tem gente que faz quase tudo isso que eu falei, mas na maioria das vezes a gente não possui todos os dons, tá? Não possuímos todos os dons, até para que a gente possa depender um dos outros, tá? Agora, os traços de caráter, eles são interdependentes. Então, a gente tem que possuir todos. Como eu disse para você, não adianta você ter um e não ter o outro. Você tem que desenvolver tudo e você precisa buscar isso, tá? Se eu não uso meu dom e talento, ele vai enfraquecendo. Então, se você não toca, você vai perdendo ali habilidade, musculatura e tudo mais. Agora, caráter, se eu desenvolvo meu caráter, eu desenvolvo meu caráter. Se eu tenho a identidade, eu tenho identidade. Se eu tenho segurança emocional, eu tenho segurança emocional. Isso não vai enfraquecendo. O que acontece? Os tropeços, né? Se eu tenho disciplina, eu tenho disciplina. Eu posso me tornar alguém disciplinado? Posso. Mas isso é algo que depois que você desenvolve, né, você consegue manter ali. Então, é algo mais fácil nesse sentido de permanência. Eu tenho caráter, tá? Não sei se deu para entender, tem algumas coisas que é meio, dependendo das circunstâncias, não é bem isso, mas eu acredito que você consiga, olhando aqui, adaptar, tá? O talento pode levar alguém ao topo, mas é o caráter que mantém lá. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente isso. O talento nos leva a lugares, nos abre portas. Mas o que vai fazer a gente permanecer? O caráter. O que vai fazer a constância? O que sustenta a nossa vida? É o caráter. Então, tome cuidado, porque você vai chegar aos lugares. Você vai chegar. Você vai construir a casa. A questão é como. E a questão é a permanência. As pessoas vão começar a ver quem você é. Você vai ser revelado. E aí, com o tempo, as pessoas simplesmente você vai desmoronar. Seja por um escândalo, seja porque você não tem questão emocional. Quantos e quantos famosos morrem, tiram a própria vida, overdose, drogas e acidentes por questões emocionais? Muitos. Né? Quantos empresários de sucesso perdem tudo porque gastam, não querem se exibir, querem mostrar para as pessoas, ou o orgulho deles em contratos fazem com que eles não cedam algumas coisas e quebram, né? Então cuidado, porque o que faz você permanecer é o caráter. O líder sabota a si mesmo quando seu dom se torna maior que a sua pessoa. Cuidado para você não estar se sabotando. A solução não é eliminar o talento, mas dar atenção ao desenvolvimento da disciplina e do caráter. Então, é muito bom você ter talentos, você ser alguém muito talentoso, mas desenvolva disciplina e caráter. Quanto maior o seu dom, mais a necessidade de dedicação ao desenvolvimento do caráter. Então, você vai ter que prestar mais atenção a essas questões, porque você vai estar envolvido em mais questões problemáticas. Então, você é famoso, você vai precisar de muito controle emocional, gestão emocional, né? Inteligência emocional. Você vai precisar, isso é natural, a gente vê, né? Você vai precisar de disciplina para ensaiar, para fazer o que precisa ser feito. Então, pense nisso e tome cuidado, esteja atento. Será que você tem consciência de que a vida que está construindo é sua? Você pode até pegar atalhos, mas acabará se prejudicando. Pense nisso. A vida que você está vivendo e a forma como você está vivendo prejudica só você. Não deixe para amanhã o que precisa ser transformado hoje. Não deixe para amanhã a mudança que precisa ocorrer hoje. Não deixe para amanhã o hábito que precisa ser parado hoje e aquele que precisa ser construído agora, tá? Então, tome cuidado. Fico alerta aí para você. Os talentos naturais e a disciplina pessoal formam uma combinação excelente na vida do líder. Esses dois elementos juntos manterão o líder equilibrado e o ajudará a alcançar o sucesso. Talento natural e disciplina pessoal. O disciplinado supera o talentoso, mas ninguém supera um talentoso disciplinado. Se você tem talento, use da disciplina para o seu desenvolvimento e você vai chegar a um lugar de sucesso, tá? Então, junte esses dois elementos, você vai ter uma vida equilibrada e você vai encontrar o sucesso.
Talento nunca deve ser um atalho para o sucesso, e sim uma ferramenta, tá? Para ele, e um indicador para direcionar sua carreira, mas nunca deve tomar o lugar do caráter sólido. Então, se você tem um talento, uma habilidade, ele vai te ajudar a ter sucesso, a se desenvolver talvez numa carreira, tá? Mas ele é uma ferramenta, ele não é a obra em si, ele não é o objetivo final, ele é o meio para alcançar algo. Lembre-se disso. Bom, e aí a gente tem perguntas muito boas da gente responder, a gente refletir, a gente pensar, tá? O primeiro versículo vai ser sobre quem habitará no santuário, quem poderá entrar no teu santo monte, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo de coração, fala a verdade. Você é alguém íntegro na sua conduta, verdadeiro, sincero na sua conduta, você pratica justiça, do seu coração é verdade, você fala a verdade. Então é isso que vai fazer a gente habitar no santuário. E o que isso nos ensina sobre Deus, né? Essa é a pergunta. Depois vai falar se a gente está mais improvisando ou construindo a nossa vida baseado no propósito. Então você é autor da sua própria vida? Você está indo para um caminho que você está trilhando, que você colocou diante de Deus e buscou em Deus isso? Uma pergunta interessante, tá? E no que você se apoia mais, né? Com mais frequência, no caso, nos seus talentos ou no seu caráter? Ah, Fernanda, eu não sou disciplinada não, mas eu faço com honestidade, tá? A pergunta não é essa. Se você não teve disciplina, se você decidiu improvisar, você se apoiou. E a pergunta é qual você se apoia mais, tá? E aí tem uma lista no Reflexão Pessoal muito boa. Faça essa lista, peça ajuda se você tiver dificuldade. Quais são os seus talentos mais proeminentes, tá? E quais são as qualidades do seu caráter. Pergunte para as pessoas qual você tem se apoiado mais, observe. Qual delas tem recebido mais a sua atenção, observe, tá? E depois você responda qual impressiona mais as outras pessoas. É bom você perguntar para as outras pessoas, né? O que impressiona mais? E aí você fala, olha, os meus talentos proeminentes são isso, isso e isso. Do meu caráter, as qualidades são essa, essa e essa. O que te impressiona mais em mim? Às vezes, gente, as pessoas vão dizer caráter. Às vezes elas vão dizer talento. E tá tudo bem. Aqui não é uma questão de certo e errado. Aqui é uma questão de análise. Às vezes a gente tem se apoiado mais para manter a nossa vida alinhada, a nossa disciplina, a nossa constância, a nossa determinação. Mas às vezes a gente dá mais atenção ao nosso talento, a gente está tentando buscar desenvolver o nosso talento. Mas se você parou para fazer esse curso e tem feito ele com sinceridade, buscando fazer as tarefas, refletindo nas lições, talvez você está dando uma atenção para o seu caráter nesse momento, né? E aí, o que tem impressionado mais as pessoas? Essa é uma pergunta complicada, mas que a gente deve fazer e tentar encontrar uma resposta, tá? Depois nós temos uma tarefa maravilhosa. Faça essa tarefa. Faça. Encontre um líder, mande pelo WhatsApp para ele, mas faça essa tarefa. Gente, essas respostas, quando elas são respondidas por alguém que nos conhece, por alguém que a gente teve alguma vivência com essa pessoa, são respostas incríveis, a gente conhecer melhor as pessoas, tá? Lembrando que é um líder talentoso, que demonstra ser uma pessoa íntegra e de caráter. Ele não precisa ser a pessoa mais bem-sucedida, principalmente no quesito financeiro. Talvez ele tenha até sucesso, mas sucesso não é fama e não quer dizer muito dinheiro no bolso. Quer dizer alcançar aquilo que queremos, ser bem-sucedido naquilo que nos propomos, tá? E aí você faça essas perguntas, tá bom? Vale muito a pena, tá? Fica a dica. E aí nossa próxima lição é notebook pessoal. Eu espero ver você pessoalmente. Faça essa lição também, ela é excelente. Essa lição mudou minha vida também. O que nós temos nos alimentado? Meu, isso é muito importante. Avalie o conteúdo que você tem colocado para dentro. Você vai entender de acordo com o que está saindo. Tá saindo nada, coisas não inteligentes, coisas confusas, não tá saindo a palavra de Deus. Eu não sou uma pessoa que em determinados momentos consigo trazer a Bíblia. O que tá acontecendo? Cara, é o que você tá colocando para dentro. Mas vamos deixar isso para a próxima lição. Um beijo enorme para você. Eu espero que tenha dado para entender. Eu espero que você tenha compreendido, que o Espírito Santo de Deus tenha falado do seu coração, como ele tem falado com o meu. Tomamos cuidado. E seja disciplinado. Vá para aula. Chegue no horário. Seja alguém de caráter e de integridade. Amadureça. Deus quer usar as suas habilidades para honrar e glorificar o nome dele. Não desenvolva sua habilidade
apenas para ter lucro, fama ou só o sucesso. Mas busque fazer isso debaixo de um propósito e de um processo que vai te amadurecer. Deus te abençoe. Até a próxima.